Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 13 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. O acontecimento de hoje, surpreendente e misterioso. Chegam os fiscais, os cobradores da didracma, que era o imposto anual e pessoal que cada um devia pagar para cobrir as necessidades do templo. Jesus sabe muito bem que o verdadeiro templo é Ele, o Rei é Ele, e os seus familiares não precisariam pagar imposto nenhum. Mas para não escandalizar, Jesus paga e o faz através de um milagre, diferente do normal. Faz Pedro encontrar uma moeda na boca de um peixe. Dessa forma, Jesus nos ensina que quem obedece à lei de Deus também sabe obedecer às leis humanas, sabe com paciência construir a sociedade na qual vive. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando estava reunido com os discípulos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram extremamente tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu: Dos estranhos. Logo, o próprio povo está isento, retrucou Jesus. Mas para não escandalizar esta gente, vai até o lago, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda valendo 2 vezes o imposto. Pega e entrega a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia nos oferece um episódio surpreendente, um milagre diferente. Pedro pesca um peixe e encontra na boca deste peixe uma moeda suficiente para pagar o imposto do templo. É o único milagre que Jesus faz para si mesmo. O que significa este misterioso episódio? Como sempre, podemos olhar bem os acontecimentos e imaginar a cena. Sempre é bom fazer isso quando lemos o Evangelho. Jesus está falando da morte que o espera em Jerusalém. Está tentando colocar na pequena cabecinha dos apóstolos sua grande missão de amor. Fala da morte na cruz e da sua ressurreição. São ensinamentos altíssimos e, de repente, a terrível realidade. Os fiscais, os cobradores de impostos, querem um didracma, ou seja, uma dracma dupla, que era o imposto que todo judeu, acima de 20 anos, devia pagar para a manutenção do templo de Jerusalém. Sem dúvida deve ter acontecido um momento de confusão. É evidente que os apóstolos estavam sem dinheiro e não sabiam o que responder aos fiscais. A pergunta é sutil e traiçoeira como sempre. O vosso mestre não vai pagar o imposto do templo? Esta pergunta tem um pouco o sabor da outra famosa pergunta: é lícito pagar o imposto a César? Na verdade, nem em um caso, nem no outro, Jesus estaria obrigado a pagar, porque o templo é Ele. Ele é o Filho de Deus que deve receber o imposto e não pagar. E no caso de César, imperador,
podemos dizer que Jesus dá ao mundo um benefício muito maior que a moeda do imposto. Portanto, é César que deveria pagá-lo pelo bem que faz, e não ele a César. Mas a resposta de Jesus é: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E nesse caso, paga para que não se escandalizem. Jesus é atento e obediente também às regras humanas, mesmo ele estando muito acima das regras humanas. No momento de sua apresentação ao templo, ele foi resgatado com o pagamento de 2 pombinhos, o pagamento dos pobres. Foi pago o preço como qualquer outra criança de Israel. Jesus não se valeu da sua divindade para desprezar a humanidade, mas mostrou que a obediência a Deus se expressa também na obediência à ordem pública, desde que não mande o mal. O fato de Jesus ser pobre e não ter uma pedra onde reclinar a cabeça não justifica o descumprimento das leis, e a providência supre toda a necessidade, inclusive essa dos impostos. Tudo isso é para nós um grande ensinamento. Pudéssemos ter a fé de Pedro, que não hesita em ir para a beira do mar, convencido que pescará um peixe com uma moeda na boca. Precisa de muita fé para um pescador que durante a sua vida toda nunca viu isso. Jesus nos ensina o respeito às regras humanas. São Paulo bem entendeu isso quando escreve: todos se submetam às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe às autoridades resiste à ordem de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. De fato, não há razão para se temer o magistrado quando se pratica o bem, mas somente quando se pratica o mal. Queres não ter medo da autoridade? Pratique o bem e serás por ele elogiado. Pois a autoridade está a serviço de Deus para te levar à prática do bem. Caso, porém, pratiques o mal, terás motivo de temê-la. Não é sem razão que ela traz a espada. Ela está a serviço da ira de Deus para punir quem pratica o mal. Por conseguinte, é preciso obedecer, não somente por medo do castigo, mas sobretudo por motivo de consciência. Pela mesma razão pagais impostos. Os funcionários que os recolhem fazem-no como ministros de Deus. Dai a cada um o que lhe é devido, seja imposto, seja taxa, mas também o temor e o respeito. No Brasil, estão se aproximando as eleições políticas e essa reflexão deve nos estimular a assumir a nossa responsabilidade. Se queremos ter bons governantes que façam leis justas, devemos votar no melhor. E para votar no melhor, precisamos conhecer os candidatos, precisamos conhecer o que eles devem fazer. O cristão que não se interessa pela política e não é um bom cidadão, não é cristão. Tenhamos essa consciência. Lembremos das palavras do nosso Papa Francisco. Envolver-se na política é um dever para o cristão. É um dever para o cristão. Devemos implicar-nos na política, porque a política é uma das formas mais elevadas da caridade, visto que procura o bem comum. Os leigos cristãos devem trabalhar na política. Vocês me dirão, não é fácil, mas também tornar-se padre não é fácil. A política é demasiado suja, mas é suja porque os cristãos não se envolveram com o espírito evangélico nela. É fácil lançar as culpas sobre os outros, mas é o que faço.
Trabalhar para o bem comum é um dever do cristão. Assim fala Papa Francisco. É maravilhoso ver o empenho que está tendo a nível mundial contra o aborto. Sabemos que a Argentina, nesses dias, conseguiu rejeitar o aborto a nível de lei. Olhem como foi bonita a participação popular. Gracias, porque con tu esfuerzo y dedicación le diste voz a los que no la tienen. Porque con tu ayuda levantamos una revolución celeste. despertamos un gigante dormido en el vientre de nuestra patria. Por las dos vidas. Sigamos acompañando a la mujer. Sigamos apoyando a la familia. Sigamos trabajando por una Argentina unida y próspera. Y que el próximo embate abortista nos encuentre más fuertes, porque la patria nos necesita más que nunca. Gracias. 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 Esperamos que no Brasil e nos outros países possamos fazer o mesmo. O nosso empenho de hoje poderia ser nos interessar de como vão as coisas no nosso país. Podemos assinar a petição contra o aborto que vem com esse diário. Podemos nos informar sobre os candidatos das próximas eleições. Vamos fazer de tudo para não viver como alienados, seja em qualquer lugar que moramos. Na Europa, na América Latina ou na América Central, ou até no Japão. Vamos assumir o nosso papel de construir a nossa sociedade. E vamos juntos ouvir novamente a palavra de hoje. Quando estava reunido com os discípulos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. E eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram extremamente tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu: Dos estranhos. Logo, o próprio povo está isento, retrucou Jesus. Mas para não escandalizar esta gente, vai até o lago, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda valendo 2 vezes o imposto. Pega e entrega a eles por mim e por ti. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos questionam nesse trecho do Evangelho. Estamos prontos para escolher o nosso propósito,
que nos ajude a construir o nosso mundo segundo os princípios do Evangelho. Podemos assinar a petição contra o aborto, podemos nos empenhar nos movimentos em favor da vida que tem no nosso país. Podemos aprofundar o nosso conhecimento dos candidatos políticos para as próximas eleições. Enfim, cada um pergunte a Deus como pode construir eficazmente o seu reino nessa terra. Vamos refletir mais um pouco em como concretamente podemos colocar em prática este nosso propósito. Construir um mundo melhor. Paz e alegria a todos. A civilização do amor. Paz e alegria a todos. Civilização do amor. Civilização do amor. É hora de despertar, acordar pra realidade, construir nessa cidade a civilização do amor. Apresentar Jesus ao mundo, mostrar a face do Senhor, dizer que Ele é puro amor e tudo pode renovar. Não. Então, no rosto do sofrido, felicidade haverá comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz acontecerá. Oh, oh, oh.
civilização do amor. Andaremos sem nos cansar nas veredas do Criador, os caminhos do Senhor Ele mesmo nos mostrará, e cada lar será um templo, brilhando a luz da salvação, cada palavra uma oração, e cada canto um louvor. Então, no rosto sofrido, felicidade haverá comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz acontecerá. Civilização do amor. Civilização do amor. Devemos tratar o deserto do nosso coração, buscar a nossa conversão, fertilidade interior, pessoas novas pelas ruas, mudadas pelo Espírito, cidades sem conflito, e tudo em nome de Jesus. Yeah. Então, no rosto sofrido, felicidade haverá comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz acontecerá.